Olá, mulheres! Que alegria estar aqui hoje e poder falar de uma mulher tão especial que nos ensina também. Hoje falaremos de Febe. Febe era uma cristã gentia da cidade de Cencreia. Cencreia era uma cidade portuária de Corinto. Seu nome deriva da mitologia grega e significa pura ou radiante. Paulo já lembra de Febe, cita em seus textos como serva ou ajudadora. Nas cidades gregas, os governantes designavam pessoas para cuidar dos estrangeiros. Febe foi funcionária do governo grego e seu trabalho era proteger os direitos e suprir as necessidades de muitos visitantes estrangeiros e também dos judeus residentes em Cencreia. Ela era obviamente uma pessoa muito importante e que usou suas riquezas e influência a serviço dos cristãos que se encontravam na cidade. Em uma certa ocasião, Febe viajou para Roma, possivelmente a negócios, de repente até a trabalho. Paulo, ao saber que ela passaria por Corinto, aproveitou a oportunidade e escreveu aos cristãos de Roma. E a gente lê isso lá em Romanos 16, de 1 e 2, que diz assim: a recomendação de Febe à igreja de Roma. Ele fala sobre ela e pede que os irmãos de Corinto recebam ela com muita hospitalidade. Por quê? Porque Febe fez a diferença, sendo serva e ajudadora. Febe sabia servir os irmãos e sabia que o seu cargo era de suma importância, principalmente para abençoar as vidas. Paulo sabia que os cristãos de Roma poderiam recebê-la com toda essa hospitalidade e também instruí-la a respeito da situação política de Roma. O apóstolo Paulo nos impressiona quando ele diz: ela mesma tem sido de grande ajuda a muitos, incluindo a mim. Paulo fala de Febe com um carinho e apreço muito especial no sentido de reconhecer todo o trabalho que ela havia feito. Febe foi uma mulher que marcou a sua geração com a disponibilidade em servir. Ela realizou um trabalho digno de receber destaque na Epístola aos Romanos. Ela não colocou somente sua vida, mas seus bens no amparam aquele que tinham necessidades reais. Ao falar a respeito dela, Paulo diz: ela tem sido amparo a muitos, protetora de muitos. Como ajudadora, embora no grego essa palavra signifique patrocinadora. Tal termo era utilizado para alguém representante legal do governo romano. A ideia aqui, ao falar de Febe, é demonstrar que ela havia ajudado e protegido a crentes mais fracos, ensinando-lhes e provendo-lhes suas necessidades físicas. Também havia cuidado de enfermos e ajudado mulheres carentes em seus trabalhos e nas igrejas. Tendo assim sido de grande ajuda para outros crentes, ela se fazia merecedora da ajuda agora dos cristãos lá em Roma, em qualquer localidade que ela se encontrasse em suas muitas andanças, visto que a função dela, acabava exigindo isso. Em um tempo em que as mulheres não tinham muita expressão, Febe é uma mulher que se destaca em seu tempo, sendo, portanto, digna de ser mencionada de maneira tão surpreendente na carta que Paulo escreve. Dessa forma, o apóstolo Paulo se encarrega de escrever a seu respeito, enviando essa solicitação de amparo e cuidado com a chegada de Febe. Febe viveu em um mundo completamente diferente do nosso agora atual. Naquela época, a mulher apresentava convencionalmente uma postura bem diferente da mulher atual. A disposição em servir deve ser uma característica comum na vida daquele que já se encontrou com Cristo. Essa característica deve ser comum para mim e para você, que deseja demonstrar quem Cristo é em nossas vidas. Cristo nos ensinou que deveríamos fazer o mesmo que Ele fez
sobretudo em amar ao próximo. Isso é ao semelhante a quem precisa. Sabemos o quanto é difícil em um mundo capitalista ajudar os outros. Mas a Bíblia nos traz isso, sobre o amor ao próximo, sobre se doar ao próximo. E foi exatamente o que Febe nos mostrou através da vida de Paulo e de tantos outros irmãos. Febe nos ensina que quando cumprimos os princípios de Jesus, servindo ao próximo, não tem como esse detalhe passar despercebido por Deus. O apóstolo Paulo deu um lugar de destaque em sua epístola para uma igreja tão grande como a de Roma, eternizando assim o nome de Febe na história cristã. Febe foi uma mulher extraordinária, alguém que superou os seus limites, marcou o seu tempo e é, portanto, grande exemplo para a nossa geração atual. Que possamos, assim como Febe, marcar o nosso tempo, marcar a nossa geração e assim deixar um legado lindo para as próximas gerações. Que Deus te abençoe.